Um curso em milagres, capítulo 25. A justiça de Deus. Tópico 7. A rocha da salvação. 1. Entretanto, se o Espírito Santo é capaz de comutar cada sentença que impuseste a ti mesmo em uma bênção, nesse caso, isso não pode ser pecado. O pecado é a única coisa em todo o mundo que não pode mudar. Ele é imutável. E da sua imutabilidade depende o mundo. A mágica do mundo é capaz de aparentar, esconder dos pecadores a dor do pecado e de iludir com brilho e lábia. No entanto, todos sabem que o salário do pecado é a morte. E assim é, pois o pecado é um pedido de morte, um desejo de tornar a fundação desse mundo tão certa quanto o amor, confiável como o céu e forte como o próprio Deus. O mundo está salvo do amor para todos aqueles que pensam que o pecado é possível. Nem isso vai mudar. No entanto, é possível que o que Deus não criou compartilhe os atributos da sua criação quando se opõe a ela em todos os aspectos? 2. Não é possível que o desejo que os pecadores têm da morte seja tão forte quanto a vontade de Deus pela vida. E nem é possível que a base de um mundo que ele não fez seja firme e segura como o céu. Como poderia ser que o inferno e o céu fossem o mesmo? E é possível que o que não é verdade, que não é vontade de Deus, não possa ser mudado? O que é imutável além da sua vontade? E o que pode compartilhar os seus atributos, exceto ela mesma? Que desejo pode se colocar contra a sua vontade de ser imutável? Se pudesses te dar conta de que nada é imutável a não ser a vontade de Deus, esse curso não seria difícil para ti. Pois é isso que não acreditas. No entanto, nada mais há em que possas acreditar, se apenas olhasses para o que isso realmente é. 3. Vamos voltar ao que dissemos anteriormente e pensar nisso com mais cuidado. Necessariamente, ou Deus é louco, ou esse mundo é um lugar de loucura. Nenhum dos seus pensamentos faz sentido algum dentro desse mundo, e nada daquilo que o mundo acredita que é verdadeiro tem qualquer significado na sua mente. O que não faz sentido e não tem significado é insanidade, e o que é loucura não pode ser a verdade. Se uma só crença profundamente valorizada aqui fosse verdadeira, então qualquer pensamento que Deus jamais teve seria uma ilusão. E se apenas um dos seus pensamentos é verdadeiro, então todas as crenças, às quais o mundo dá qualquer significado, são falsas e não fazem qualquer sentido. Essa é a escolha que fazes. Não tentes vê-la de modo diferente, nem distorcê-la em algo que ela não é, pois só essa é a decisão que podes tomar. O resto depende de Deus e não de ti. 4. Justificar um só valor que o mundo mantenha é negar a sanidade do teu pai e a tua. Pois Deus e o seu Filho amado não pensam de modo diferente. E a concordância do seu pensamento que faz do seu Filho um co-criador com a mente, cujo pensamento o criou. Assim, se ele escolhe acreditar em um único pensamento oposto à verdade, decidiu que não é o filho de seu pai, porque o filho é louco e a sanidade tem que estar à parte tanto do pai quanto do filho. Nisso tu acreditas. Não penses que essa crença depende da forma que ela tome. Quem acha que o mundo é são sob qualquer aspecto, que ele tem justificativa para qualquer coisa que pense ou é mantido por qualquer forma de razão, acredita que isso é verdadeiro. O pecado não é real porque o pai e o filho não são insanos. Esse mundo não tem significado porque se baseia no pecado. Quem poderia criar o imutável se não se baseia na verdade?
Sim, o Espírito Santo tem o poder de mudar todo o fundamento do mundo que vês em outra coisa. Uma base não insana, na qual pode basear-se uma percepção sã e um outro mundo pode ser percebido. Em um mundo no qual não se contradiz nada que queira conduzir o Filho de Deus à sanidade e à alegria. Nada atesta a morte e a crueldade, a separação e a diferença. Pois aqui tudo é percebido como um só e ninguém perde para que cada um possa ganhar. 6. Testa tudo aquilo em que acreditas diante desse único requisito e compreende que todas as coisas que satisfazem a sua exigência são dignas da tua fé. Mas nenhuma outra coisa pode ser. O que não é amor é pecado. A cada um dos dois percebe o outro como, e cada um dos dois percebe o outro como insano e sem significado. O amor é a base de um mundo percebido como totalmente louco para os pecadores que acreditam que o seu é o caminho para a sanidade. Mas o pecado é igualmente insano do ponto de vista do amor, cujos olhos gentis querem olhar para o que está além da loucura e descansam pacificamente na verdade. Cada um vê um mundo imutável, assim como cada um define a verdade imutável e eterna do que tu és. E cada um reflete um modo de ver acerca do que o pai e o filho têm que ser, para fazer com que esse ponto de vista seja justificativo e são. 7. A tua função especial é a forma especial na qual o fato de que Deus não é insano parece mais sensato e significativo para ti. O conteúdo é o mesmo. A forma se adapta às tuas necessidades especiais e ao tempo e ao local especial na qual pensas que te encontras e onde podes estar livre do tempo e do espaço e de tudo o que acreditas que não pode deixar de limitar-te. O Filho de Deus não pode estar preso pelo tempo nem pelo espaço, nem por coisa alguma que não seja a vontade de Deus. Entretanto, se a sua vontade é vista como loucura, então a forma de sanidade que faz com que ela seja mais aceitável para aqueles que são insanos requer uma escolha especial. Também não é possível que essa escolha seja feita pelos insanos, cujo problema é o fato de suas escolhas não serem livres e feitas com razão à luz do que tem sentido. 8. Seria loucura confiar a salvação aos insanos, porque Deus não é louco. Ele designou alguém tão são quanto ele para fazer surgir o mundo, mas são para se encontrar com o modo de ver de todo aquele que escolheu a insanidade como sua salvação. A esse alguém é dada a escolha da forma mais adequada a ele, uma forma que não ataque o mundo que vê, mas penetre nesse mundo em quietude e lhe mostre que ele é louco. Esse alguém apenas aponta para uma alternativa, uma outra maneira de olhar para o que ele já viu antes e reconhece como o mundo no qual vive e que antes pensava compreender. 9. Agora ele tem que questionar isso, pois a forma da alternativa é tal que ele não pode negá-la, nem deixar de ver, nem falhar completamente em perceber. Para cada um, a sua função especial é programada de maneira tal que seja percebida como sendo possível e cada vez mais desejável à medida que à medida que lhe prova que é uma alternativa que ele realmente quer. Dessa posição, a presença do pecado nele e todo o pecado que ele vê no mundo lhe oferecem cada vez menos. Essa situação continua até que venha a compreender que isso lhe custa a sua sanidade e que isso se interpõe entre ele e qualquer esperança que possa ter de ser são. Ele também não é deixado sem um modo de escapar da loucura, pois tem uma parte especial no escape de todos.
ele já não pode ser deixado de fora, sem uma função especial na esperança da paz. Assim como o pai não pode deixar de ver seu filho e passar por ele descuidadamente, sem um só pensamento para com ele. 10. O que é confiável, senão o amor de Deus? E onde habita a sanidade, senão nele? Aquele que fala por ele pode te mostrar isso na alternativa que ele escolheu especialmente para ti. É a vontade de Deus que tu te lembres disso e assim te ergas do luto mais profundo para a alegria perfeita. Aceita a função que lhe foi atribuída no plano do próprio Deus para mostrar ao seu filho que o inferno e o céu são diferentes, não o mesmo. E que no céu todos eles são o mesmo, sem as diferenças que fariam do céu o inferno e do inferno um céu, se tal insanidade tivesse sido possível. 11. Toda a crença segundo a qual é possível que alguém perca o que quer que seja, simplesmente reflete a doutrina subjacente segundo a qual Deus tem que ser insano. Pois nesse mundo parece que alguém tem que ganhar porque outro perdeu. Se isso fosse verdadeiro, Deus seria louco de fato. Mas o que é essa crença além de uma forma da doutrina mais básica? O pecado é real e reina no mundo? Por cada pequeno ganho, alguém tem que perder e pagar uma soma exata em sangue e sofrimento. Pois de outra forma o mal triunfaria e a destruição seria o preço total de qualquer ganho que fosse. Tu que acreditas que Deus é louco, olha para isso com atenção e compreende que um dos dois tem que ser insano. Ou isso ou Deus, mas dificilmente ambos. 12. A salvação é o renascimento da ideia de que ninguém pode perder nada para que o outro ganhe. E todos têm que ganhar. Se qualquer um ganha qualquer coisa, aqui a sanidade é restaurada. E nessa única rocha da verdade pode a fé na sanidade e eterna de Deus descansar em perfeita confiança e em perfeita paz. A razão está satisfeita, pois todas as crenças insanas podem ser corrigidas aqui. E o pecado tem que ser impossível, se isso é verdadeiro. Essa é a rocha na qual a salvação se baseia, o ponto privilegiado a partir do qual o Espírito Santo dá significado e direção ao plano do qual a tua função especial tem um papel. Pois aqui a tua função especial se torna íntegra, porque ela compartilha a função do todo. 13. Lembra-te de que toda tentação não passa disto, uma crença louca segundo a qual a insanidade de Deus faria com que fosse são e te daria o que queres, uma crença louca segundo a qual ou Deus ou tu, um dos dois teria que perder para a loucura, porque os vossos objetivos não podem ser conciliados. A morte exige a vida, mas a vida não é mantida a nenhum custo. Ninguém pode sofrer para que a vontade de Deus seja cumprida. A salvação é a sua vontade porque tu a compartilhas, não só para ti, mas para o ser que é o Filho de Deus. Ele não pode perder, pois se pudesse, a perda seria de seu Pai e nele nenhuma perda é possível. E isso é são, porque é a verdade. Tópico 8. A justiça devolvida ao amor. 1. O Espírito Santo pode usar tudo o que dás a ele para a tua salvação, mas ele não pode usar aquilo que retens, porque não pode tomá-lo de ti sem a tua disponibilidade para isso. Pois se ele o fizesse, acreditarias que ele o arrancou de ti contra a tua vontade, e assim não aprenderias que é a tua vontade ficar sem isso. Não precisas dar isso a ele com disponibilidade total,
pois se pudesses fazê-lo, não terias nenhuma necessidade dele. Mas disto ele necessita, que prefiras que ele tire isso de ti do que guardá-lo só para ti, reconhecendo que não queres conhecer aquilo que traz perda a qualquer pessoa. É necessário acrescentar apenas isso à ideia de que ninguém pode perder para que tu ganhes. E nada mais. 2. Aqui está o único princípio de que necessita a salvação. Também não é necessário que a tua fé nisso seja forte, inquebrantável e inatacável por qualquer crença que se oponha a ele. As tuas alianças não são fixas. Mas lembra-te de que a salvação não é necessária para os que estão salvos. Não te é pedido que faças o que uma pessoa ainda dividida contra si mesma acharia impossível. Não tenhas fé em que se possa achar sabedoria em tal estado mental. Mas sê grato, porque apenas te é pedido um pouco de fé. O que além de um pouco de fé resta para aqueles que ainda acreditam no pecado? Que poderia ele saber acerca do céu e da justiça dos que estão salvos? 3. Existe uma espécie de justiça na salvação a respeito da qual o mundo nada conhece. Para o mundo, justiça e vingança são a mesma coisa, pois o pecado só vê a justiça como seu castigo, talvez suportado por uma outra pessoa, mas nunca é possível escapar. As leis do pecado exigem uma vítima. Quem será faz pouca diferença, mas a morte tem que ser o custo e tem que ser pago. Tem que ser o custo e tem que ser pago. Isso não é justiça, mas insanidade. No entanto, como poderia a justiça ser definida sem insanidade, onde o amor significa ódio e a morte é vista como uma vitória e um triunfo sobre a eternidade, a intemporalidade e a vida? 4. Tu que não conheces a justiça, podes ainda perguntar e aprender a resposta. A justiça olha para todos do mesmo modo. Não é justo que falte a alguém o que o outro tem, pois isso é vingança, qualquer que seja a forma que tome. A justiça não exige nenhum sacrifício, posto que todo sacrifício é feito para que o pecado seja preservado e mantido. É um pagamento oferecido pelo custo do pecado, mas não o custo total. O restante é tomado de outro para ser depositado ao lado do seu pequeno pagamento para expiar tudo o que queres manter e não entregar. Assim, a vítima é vista como sendo, em parte, tu, com o outro arcando com uma parte muito maior. E no custo total, quanto maior a parte dele, menor a tua. E a justiça, sendo cega, fica satisfeita por ser paga, pouco importa por quem. 5. É possível que isso seja justiça? Deus nada sabe a respeito disso, mas a justiça ele conhece e conhece bem, pois ele é totalmente justo para com todas as pessoas. A vingança é alheia à mente de Deus, porque ele conhece a justiça. Ser justo é ser capaz de equidade, não sendo vingativo. Equidade e vingança são impossíveis, pois cada uma contradiz a outra e nega que ela seja real. É impossível para ti compartilhar a justiça do Espírito Santo com uma mente que é capaz de conceber qualquer especialismo. Entretanto, como pode ele ser justo se condena um pecador pelos crimes que ele não cometeu, mas pensa que cometeu? E onde estaria a justiça se ele exigisse daqueles que estão obcecados com a ideia do castigo que a pusessem de lado sem ajuda e percebessem que ela não é verdadeira? 6. É extremamente difícil para aqueles que ainda acreditam no pecado como algo significativo compreender a justiça do Espírito Santo. Eles têm que acreditar que o Espírito Santo compartilha a sua própria confusão e não pode evitar a vingança que a sua própria crença na justiça tem que acarretar. E assim têm medo do Espírito Santo e percebem nele a ira de Deus.
nem sequer podem confiar que ele não os trespassará, matando-os com relâmpagos de luz, arrancados do fogo do céu pela própria mão furiosa de Deus. Eles de fato acreditam que o céu é o inferno e têm medo do amor. E uma suspeita profunda e o frio tremor do medo caem sobre eles quando lhes é dito que nunca pecaram. O seu mundo depende da estabilidade do pecado e percebem a ameaça daquilo que Deus conhece como justiça como algo mais destrutivo para si mesmos e para o seu mundo do que a vingança, a qual compreendem e amam. 7. Assim pensam que a perda do pecado é uma maldição e fogem do Espírito Santo como se ele fosse um mensageiro do inferno, enviado do alto, na traição e na lábia, para trabalhar na vingança de Deus sobre eles, disfarçando de libertador e amigo. O que poderia ele ser para eles senão um demônio, vestido com a capa de um anjo, com o objetivo de enganá-lo? E que saída ele lhes oferece, senão uma porta para o inferno, com a aparência da porta do céu? 8. Apesar disso, a justiça não pode punir aqueles que pedem punição, pois tem um juiz que tem o conhecimento de que eles são completamente inocentes na verdade. Na justiça, ele se limita a libertá-los e a dar-lhes toda a honra que merecem e têm negado a si próprios porque não são capazes de equidade e não podem compreender que são inocentes. O amor não é compreensível para os pecadores porque pensam que a justiça está fora do amor e representa alguma outra coisa. Assim é o amor percebido como fraco e a vingança forte, pois o amor perdeu quando o julgamento deixou de estar ao seu lado e é fraco demais para salvar da punição. Mas a vingança sem amor ganhou em força por estar separada e à parte do amor. E o que além da vingança pode agora salvar e ajudar, enquanto o amor se deixa ficar debilmente de lado, com mãos impotentes, destituído de justiça e vitalidade e sem poder para salvar? 9. O que pode o amor pedir a ti que pensas que tudo isso é verdadeiro? Poderia ele, na justiça e no amor, acreditar que na tua confusão tens muito para dar? Não te é pedido que confies muito nele, não mais do que aquilo que vês que ele te oferece e reconheces que não poderias dar a ti mesmo. Na justiça própria de Deus, ele de fato reconhece tudo o que mereces, mas da mesma forma compreende que não és capaz de aceitá-lo para ti mesmo. É a sua função especial te oferecer as dádivas que os inocentes merecem. Cada uma que aceitas traz alegria e ele assim como a ti. Ele sabe que o céu fica mais rico com cada uma que aceitas. E Deus se regozija à medida que o seu filho recebe aquilo que a justiça amorosa sabe que é devido a ele. Pois o amor e a justiça não são diferentes. Como eles são o mesmo, a misericórdia está à mão direita de Deus e dá ao Filho de Deus o poder de perdoar a si próprio por todo o pecado. 10. Dele, que merece todas as coisas, como pode ser possível que algo seja omitido? Pois isso de fato seria injustiça, falta de equidade para com toda a sanidade que existe nele. Por mais que ele não a reconheça, Deus não conhece nenhuma injustiça. Ele não iria permitir que o seu filho fosse julgado por aqueles que buscam a sua morte e que não podem ver o seu valor de jeito nenhum. Que testemunhas honestas poderiam ele chamar para falar em seu favor? E quem viria para apelar a favor dele ao invés de contra a sua vida? Nenhuma justiça seria dada a ele por ti. Entretanto, Deus garantiu que a justiça fosse feita ao filho que ele ama e quer protegê-lo de toda iniquidade que possas buscar para oferecer-lhe, acreditando que é a vingança que lhe é propriamente devida. 11. Como o especialismo não se importa com quem paga o custo do pecado, desde que ele seja pago, assim também o Espírito Santo não se preocupa com quem olha para a inocência por último, desde que ela seja vista e reconhecida.
pois apenas uma testemunha é suficiente se ela vir verdadeiramente. A simples justiça não pede mais do que isso. A cada um, o Espírito Santo pergunta se ele quer ser essa testemunha, de modo que a justiça possa retornar ao amor e lá ser satisfeita. Cada função especial que ele atribui não tem senão essa finalidade, que cada um aprenda que o amor e justiça não são separados, e ambos são fortalecidos por sua união um com o outro. Sem amor, a justiça fica preconceituosa e fraca, e amor sem justiça é impossível. Pois o amor é justo e não pode punir sem causa. Que causa pode dar legalidade a um ataque sobre os inocentes? Na justiça, então o amor corrige equívocos, mas não na vingança, pois isso seria injusto para com a inocência. 12. Tu podes ser uma testemunha perfeita do poder do amor e da justiça, se compreenderes que é impossível que o Filho de Deus possa merecer vingança. Não é necessário que percebas em cada circunstância que isso é verdadeiro. Não é preciso que olhes para a tua experiência no mundo, que não passa de uma sombra de tudo o que realmente está acontecendo dentro de ti mesmo. A compreensão de que necessitas não vem de ti, mas de um ser maior, tão grande e tão santo que ele não poderia duvidar da sua inocência. A tua função especial é um chamado a ele, para que ele possa sorrir para ti, cuja impecabilidade ele compartilha. A sua compreensão será tua. E assim, a função especial do Espírito Santo foi cumprida. O Filho de Deus achou uma testemunha para a sua impecabilidade e não para os seus pecados. Como é pouco o que precisas dar ao Espírito Santo para que a simples justiça possa ser feita para contigo. 13. Sem imparcialidade não existe justiça. Como pode o especialismo ser justo? Não julgues, porque não podes fazê-lo, e não porque também és um miserável pecador. Como é possível que aquele que é especial realmente compreenda que a justiça é a mesma para todos? Tirar de um para dar ao outro tem que ser uma injustiça para os dois, já que são iguais do ponto de vista do Espírito Santo. Seu Pai deu a mesma herança para ambos. Quem quer ter mais ou menos não tem consciência de que tem tudo. Não serve de juiz de que tem que ser devido ao outro, porque pensa que ele próprio é destituído. E assim necessariamente ele é invejoso e tenta tirar daquele a quem julga. Ele não é imparcial e não pode ver com equidade os direitos do outro porque os seus próprios foram obscurecidos para ele. 14. Tu tens direito a todo o universo, a paz perfeita, a libertação completa de todos os efeitos do pecado e a vida eterna, alegre e completa em todos os aspectos, conforme Deus designou para o seu Filho Santo. Essa é a única justiça que o céu conhece e tudo o que o Espírito Santo traz à terra. A tua função especial nada te mostra, além de que a perfeita justiça pode prevalecer para ti. E estás a salvo da vingança em todas as formas. O mundo engana, mas não é capaz de substituir a justiça de Deus por uma versão própria, pois só o amor é justo e pode perceber o que a justiça tem que dar ao Filho de Deus. Deixa que o amor decida e nunca temas que tu, na tua falta de equidade, vá privar de ti mesmo do que a justiça de Deus reservou para ti.